Oi pessoal, continuando a nossa série aqui de lendas e mitos e verdades sobre a marinha mercante, né? Hoje nós vamos responder uma pergunta aqui também que foi enviada por um assinante nosso. E eu vou repetir aquilo que eu falei no último vídeo, tá? Porque não existe pergunta idiota. Então eu peço a vocês que não zombem, que não achem que a pergunta é imbecil, nenhuma delas, tá? Porque a pessoa, quando deixa de perguntar por vergonha, achando que a pergunta dela é muito ruim ou é muito, assim, boba, a pessoa deixa de aprender. Então eu gosto muito do que o Neil deGrasse Tyson fala. Não existe pergunta idiota. Tá? Nenhuma pergunta é idiota, desde que você tenha a intenção de aprender. A não ser, é claro, quando o cara é troll e faz aquela pergunta que é óbvia só para encher o saco. Né? Aí, pelo amor de Deus, venhamos e convenhamos, não tem nada a ver. Hoje, o assunto escolhido, eu também não vou citar o nome de quem pediu esse assunto, justamente para preservar a pessoa e para as pessoas terem sempre a liberdade, não ficarem tolhidas de escolher o tema que elas quiserem, ok? O tema de hoje é: existe navegação por estrelas? Navegar por estrelas existe mesmo ou é lenda? Vamos descobrir isso? Bora! Antes de mais nada, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like, tá? Quem não for inscrito no canal, se inscreve, marca no sininho ali para receber as notificações, tá ok? E lembrando que hoje às 21h30, hoje, domingo, dia 23 de dezembro, às 21h30 vai ter a estreia da mensagem coletiva de Natal que nós fizemos, né? Várias pessoas de vários canais gravaram suas mensagens e vai estrear hoje aqui no meu canal, como no canal de muita gente, em todos os canais, creio que ao mesmo tempo, vai estrear essa mensagem, tá? Eu gostaria que vocês assistissem e eu fiz uma campanha, tá? Tanto lá no grupinho que nós criamos no WhatsApp para preparar essa mensagem, que eu chamei de A Invasão do Bem. O que é isso? É vocês irem em cada canal que está listado ali, que fez essa mensagem, na descrição do vídeo lá, depois que estrear, já está lá, né? Se vocês marcarem lá, vocês vão encontrar na descrição os links de todos os vídeos, de todos os canais, de todas as pessoas que participaram dessa mensagem. Então o que é a invasão do bem? É todo mundo ir lá, todos os meus inscritos, todos aqueles que assistirem essa mensagem, vão lá, por favor, se inscrevam, marquem um sininho, deem like no vídeo do pessoal, para que possamos crescer juntos. Ok, gente? Combinado? Então vamos ao assunto. A navegação astronômica, como é conhecida, a navegação por estrelas, ela existe sim, gente, tá? Antes do advento do GPS, antes de existir o GPS, a gente não tinha como ter a posição que o navio está, a não ser por marcando faróis, tendo visualização de terra, vendo os faróis em terra, tá? Pela navegação estimada e pela navegação eletrônica. Essa navegação por faróis e pela costa da terra nós chamamos de navegação costeira. Tá? A navegação estimada é quando você não tem visão de terra e você faz uma estima. Você tem na carta náutica a linha de rumo e você sabe a velocidade do seu navio e você tem a última posição exata que você teve. Então, pela velocidade do navio, você faz um cálculo. Bom, nós estamos a 2 horas sem ter nenhum ponto de terra para ter uma posição. Tá? Então, em 2 horas, na velocidade que o navio está, aonde o navio deve estar nesse momento. Aí a gente marca ali um triângulo, que significa o símbolo de navegação estimada. Todo e qualquer piloto, navegador, que chegar ali, ver a navegação e ver aquele triângulo com o horário do lado, na linha de rumo, significa que aquilo ali foi uma estima, não é uma posição exata, ok? Então como é que a gente navega por estrelas? Não é assim navegar, você olhar para uma estrela, botar a proa no navio em cima daquela estrela e ir seguindo aquela estrela. Não é assim. Isso aí vai fazer você girar em círculos, né? Porque conforme a rotação da Terra, vai fazer com que aquela estrela mude de posição e vocês vão começar a andar em círculos e não vão conseguir chegar onde vocês querem, tá? Olha, eu não vou fazer aqui um vídeo inteiro explicando a navegação astronômica com detalhes, porque senão ia ficar um vídeo imenso e muito complicado. O vídeo que eu faço para vocês é um vídeo para quem não navega, é um vídeo para quem quer aprender sobre navegação assim, curiosidades, tá? Pessoas leigas que não fazem parte do mundo marítimo. Às pessoas, aos pilotos, aos navegadores que estiverem vendo esse vídeo, eu peço a licença de vocês, porque eu vou falar numa linguagem fácil. Uma vez eu fui acusado
de deixar a navegação muito fácil, tá? Quando me disseram assim, não, a navegação é uma ciência muito importante, você não pode deixá-la tão rasteira assim, você tem que complicar, tem que falar em altos termos, em trigonometria esférica, em triângulo da paz, em zênite, em azimuth, em cálculo de azimuth, método Ogura, método de Saint-Hilaire, você tem que falar nesse tipo de coisas, tem que falar em teorias e bababá, porque senão fica muito rasteiro, afinal de contas nós somos oficiais. Isso é o que se chama de Torre de Marfim, tá? Quem costuma visitar os canais científicos sabe muito bem o que eu estou falando aqui. O que é a Torre de Marfim? É quando os cientistas se fecham e não falam com o público, não porque eles não queiram, mas é porque eles estão empenhados no estudo deles, tá? Para trazer uma informação séria, concreta e lançar os papers, os editais deles, né? Os papers que a gente fala são os escritos que eles publicam com as teorias, com as hipóteses, que vai passar pela mão de vários outros cientistas até eles concordarem e aquilo virar uma teoria, certo? Então, quando eu faço um vídeo falando sobre navegação e eu coloco a coisa de uma forma simples, é que eu quero que vocês entendam. Eu não quero mostrar que eu sei. Não, eu só quero que vocês entendam, tá? Então vamos lá, eu vou tentar explicar como se navega por estrelas de uma forma resumida, de uma forma simples e fácil. É assim. Primeiro você tem que ter a navegação estimada, ou seja, você está, vamos dizer, há 2 dias sem você ver terra. Você está indo do Brasil para os Estados Unidos. Você vai passar pelo menos uns 10 dias sem ver terra por aí ou menos, tá? Nessa faixa aí. Então o que acontece? Você tem a posição estimada do navio. Para você fazer uma navegação por estrela, você tem que ter um instrumento que se chama sextante, tá? Antigamente, no tempo do Cabral, no tempo do Colombo, existia o astrolábio. Eu vou colocar aqui as 2 imagens, o astrolábio e o sextante, tá? Para vocês verem a diferença dos dois. O astrolábio era imenso, tinha que ser 2 pessoas para segurar. E o sextante é pequenininho, uma pessoa só segura. O que o sextante e o astrolábio fazem? Eles medem a altura que a estrela está em relação ao horizonte, certo? Então, como é que é feita a coisa? Você tem uma tabela, você tem a tua posição estimada e você tem uma hora. Tem que ter controle da hora a bordo, gente, tá? Nós temos controle da hora. Tem os cronógrafos, e tá mais um termo também que a gente usa em navegação, que é muito confundido pelo pessoal que não navega, que é cronômetro e cronógrafo. Cronômetro é um relógio de precisão, tá? É um relógio grande de precisão. E cronógrafo é aquele que você leva na mão para você contar tempo de corrida, para você marcar um time-lapse de um tempo para o outro. É aquele de mão, que você aperta e vê quanto tempo deu ali, tá? Aquele redondinho de mão, certo? Esse é o cronógrafo. Então o que acontece? Você tem a hora, você tem a sua posição estimada, não é a sua posição verdadeira, correta, e você tem a tabela, tá? As tabelas todas que se usam, ou então você pode partir para o cálculo, mas por cálculo é sempre mais complicado. As tabelas já facilitam a gente. Aí você tem que ter mais 2 coisas. Você tem que ter ao mesmo tempo estrela e horizonte. Por quê? Porque se você for fazer uma observação de estrela lá para 10 horas da noite, 11 horas, meia-noite, você vai ter muitas estrelas no céu, realmente, mas você não vai ter horizonte. O horizonte vai estar muito curto, vai ser falso. Então você vai ter uma leitura de altura no sextante errada, certo? Então você tem que fazer esse cálculo de estrelas, você tem que medir a altura da estrela um pouco antes que o Sol nasça, ou seja, quando você ainda tem estrela visível e tem o horizonte, ou um pouco depois que o Sol se põe, que é quando você ainda tem o horizonte e começa a aparecerem as estrelas, tá? Então, o que a gente faz? A gente tem ali a posição estimada e a gente vai para a tabela. Olha só, vamos imaginar que a gente está navegando e a gente tem a nossa posição estimada ali. Para aquele dia, para aquela hora e para aquele lugar, a estrela Sirius, pela tabela, ela tem que estar numa altura tal e num azimuth tal. O que é azimuth? A distância em graus que essa estrela está em relação ao norte verdadeiro. Ou seja, quantos graus ela está em relação ao norte geográfico, tá? Se o azimuth dela, vamos dizer assim, é 89, significa que você tem que ver a direção 89 graus lá na sua bússola, né, na sua agulha, na agulha giroscópica, como a gente chama, e lá vai estar Sirius. E naquela altura que a tabela está dizendo, em tal lugar. Então, se o navio estiver ali naquela posição que a gente está estimando,
A Sirius vai estar naquela altura e naquela direção, em relação ao norte geográfico. Até aí tudo bem? Entenderam? Pois bem. Só que a gente vai lá e a gente vai ver que vai ter uma diferença. Sirius não está naquela altura, ela está um pouquinho diferente. Então a gente, com o sextante, a gente acerta, a gente vê qual é a altura real que Sirius está, crava o cronógrafo na mão, vai lá para dentro e anota. Então a gente faz isso com 5 estrelas, 3 já dá para fazer, mas o ideal é fazer com mais, tá? Até no máximo 7, que é a quantidade de estrelas que tem na tabela. Então você vai ter, nessa diferença de altura, a gente percebe, se está diferente, é que alguma coisa está errada. A hora está errada? Não. A estrela está errada? Não. Qual é o terceiro fator então? Qual é a terceira variável que a gente usou aqui? A posição do navio, que é estimada. É isso que está errado. O navio não está ali. Ele está um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Tá certo? Então essa diferença de alturas é que vai levar o navio para a posição que ele está. E se a gente fizer isso com 5, 6, 7 estrelas, que seria o ideal, a gente vai ter o cruzamento desses desvios, desses erros de altura, e com esse cruzamento você vai ter a posição do navio, certo? Então, existe navegação por estrelas, sim. É assim que se faz. Aqui no canal, vocês vão encontrar, se vocês clicarem lá em vídeos, vários vídeos meus falando sobre navegação estimada, sobre navegação costeira, sobre o uso do sextante. Tá? São vídeos mais técnicos, tem lives falando sobre isso, respondendo perguntas. Então, são vídeos pesados, grandes e com muita técnica. E a minha intenção aqui foi responder essa pergunta que fizeram. Eu respondo com o maior prazer, de que existe sim a navegação por estrelas. Tá? Só que hoje em dia, e até isso é um adendo que eu faço um parênteses aqui, o meu último vídeo sobre os piratas, e também os vídeos sobre os naufrágios, aquilo tudo, aqui antigamente não existiam os equipamentos que nós temos hoje, eram equipamentos bem mais rudimentares. Então quando eu falei no Triângulo das Bermudas, os navios afundavam com mais frequência ali, desapareciam com mais frequência, porque os equipamentos eram rudimentares. Hoje nós temos equipamentos muito mais fortes, muito mais potentes, muito mais precisos, muito mais modernos, certo? Então a navegação astronômica por estrelas está praticamente abandonada. Nem tanto. Todo navio tem que ter sextante, é obrigatório. O que acontece é que as pessoas não têm muita prática de sextante, principalmente quem começa agora. Então um grande conselho que eu dou de coração para todos aqueles estagiários, alunos que estiverem saindo da escola de formação de oficiais da Marinha Mercante, que vão para bordo para começar seu estágio, peçam lá ao piloto, ao imediato, ao comandante, me ensina a usar o sextante. Vamos fazer um ponto de estrela juntos? Eu queria aprender, eu queria treinar isso, porque, gente, eu naveguei durante muitos anos fazendo ponto de estrela, navegação por estrelas, e olha, é fantástico você navegar por estrelas, passar assim uns 5 dias sem ver céu, porque o céu está nublado, não tem estrela nenhuma, aí o dia que você consegue fazer um ponto de estrela e sai legal, você fica todo contente. E o que é melhor ainda é quando você avista o primeiro ponto de terra, que no Brasil era o Cabo Calcanhar, lá no Rio Grande do Norte, vindo dos Estados Unidos, é o primeiro ponto de terra que se vê no Brasil, o farol do Cabo Calcanhar. A gente já sabia a hora que ele ia aparecer, e quando ele aparecia era uma festa. Eita! Nós navegamos, nós chegamos em casa. Nós somos navegadores, certo? Então está aqui o recado, está aqui a explicação. A quem fez a pergunta, meu muito obrigado pela pergunta, é muito importante, tá? Não deixem de fazer perguntas, continuem aqui colocando nos comentários aqui embaixo o que vocês querem saber a respeito de lendas e mistérios da Marinha, o que é verdade, o que não é, e eu vou responder sim, com certeza eu vou ter sempre a resposta para vocês. O que eu não souber, eu vou pesquisar, ou então eu vou dizer o que todo cientista costuma dizer quando não sabe. Ao invés de ficar enrolando e falando coisas que não tem nada a ver, eu vou dizer, eu não sei, certo? Eu tenho essa humildade comigo, e eu acredito que todos os meus colegas cientistas sérios tenham também. Então, gente, muito obrigado por me aturarem até aqui. Like, se inscrevam, sininho. Invasão do Bem, vão lá no vídeo de hoje, às 21h30. Não esqueçam, por favor. Vão lá, vem aqui no meu vídeo. Tem vários canais vão aparecer. Mas aqui no meu vídeo tem na descrição e nos outros também. Clique nesses canais. E se vocês não forem inscritos ainda, se inscrevam lá. Vamos dar uma força para essa turma toda, tá? Então aqui meu abração, meu muito obrigado e tchau.